Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Estou de novo aqui para falar sobre Byung-Chul Han. Eu estou trabalhando o livro Ausência, sobre a filosofia e a cultura do Extremo Oriente. Um livro traduzido em 2024, mas um livro de 2007. O meu foco hoje é o capítulo 1, Essência e Ausência habitar em parte alguma. Eu vou, claro, precisar de mais de um vídeo para falar desse capítulo e eu vou selecionar, sobretudo, trechos que falam da filosofia ocidental, como é que ela estabelece o seu foco na essência. E depois, claro, no próximo vídeo eu vou poder contrapor isso de um ponto de vista, de acordo com Byung-Chul Han, das filosofias do Oriente, que são filosofias da ausência. Então, começando com um trecho que diz assim: Vesta, a deusa romana do lar doméstico, tem a mesma raiz etimológica. A essência remete à casa e ao trabalho doméstico, à propriedade e à posse, ao duradouro e estável. A essência é uma morada, a casa guarda a posse e o patrimônio. Então você tem aqui uma referência antiga, né? Tá falando dos cultos a uma divindade romana que era a deusa do lar doméstico e que era a deusa que guardava o lar. E guardando o lar, ela guarda, né, a casa, é onde está localizado ali o patrimônio, onde fica armazenado o patrimônio dessa pessoa. Então ela é basicamente uma divindade da essência. E a essência, ela pode ser explicada a partir de uma analogia com a moradia, com a casa, onde as coisas ficam ali armazenadas, né? Ou, se vocês quiserem, na frase que a gente acabou de ler, ele diz exatamente isso: a essência é uma morada, a casa guarda a posse e o patrimônio. Na sequência ele diz: somente algo que está inteiramente resoluto em si, que mantém a si mesmo com firmeza e habita em si permanentemente, isto é, que tem a interioridade da essência, também pode travar um conflito e um combate com o outro. Sem a resolução de si, que é o traço fundamental da essência, nenhum combate é possível, né? Então é interessante, aqui ele já começa a colocar um elemento bastante curioso, né? Ele está dizendo que essa ideia da filosofia ocidental, que tem raízes antigas, né, na religião, na mitologia greco-romana, que aqui no caso é representado pela Vesta, a deusa romana do lar doméstico, né, que é a protetora do lar, onde as coisas estão armazenadas, onde as coisas moram. Essa ideia presente no Ocidente de que há uma essência, de que existe uma morada, de que as coisas têm uma substância, que elas têm uma consistência, é o pressuposto inevitável e necessário para que você possa fazer oposição. Porque se algo tem essência, se algo tem consistência, é possível então reivindicar isso, é possível fazer oposição, é possível entrar em conflito, né? Então ele diz exatamente isso: o poder está prefigurado na figura da essência. Devido a essa prefiguração, a cultura ou o pensamento que se orientam à essência desenvolvem necessariamente uma abertura a si, que se expressa como desejo de poder e de posse, né? Quer dizer, se as coisas têm substância, elas podem ser possuídas. Se elas podem ser possuídas, é possível então tomá-las, é possível entrar num confronto com o outro e disputar o que é essa essência, o que é essa substância que está sendo colocada. E aí ele começa, a partir disso, trabalhar com dois exemplos. O primeiro vem da filosofia de Leibniz, né? E a outra é de Heidegger. Então ele diz assim: na monadologia, Leibniz leva ao limite, de maneira consequente, a ideia de essência,
ou seja, de substância. Então aqui ele está definindo um pouco melhor, está precisando um pouco melhor o que ele compreende por essência, né? E a ideia de essência é uma ideia que está associada à substancialidade, né? Quer dizer, as coisas têm substância, elas têm essência. A mônada representa a consequente exacerbação e acabamento da essência. A mônada habita inteiramente em si, não ocorre nenhuma troca com o exterior. Assim, as mônadas não têm janelas pelas quais coisa alguma possa entrar em si. Esse fechamento total é correlato à interioridade absoluta da casa sem janelas. Você está fazendo uma analogia, né? Essa ideia de mônada, aquilo que é a essência das coisas, ela pode ser comparada a uma casa sem janelas, uma casa que abriga algo dentro de si, a essência, mas que não se comunica com a exterioridade, né? Daí a ideia de essência ser a ideia prefigurada por essa linguagem metafórica da casa fechada sem janela. Depois ele vai para o Heidegger, ele diz, apesar de seu esforço para deixar para trás o pensamento metafísico, apesar de estar sempre buscando se aproximar do pensamento do Extremo Oriente, Heidegger também permaneceu um filósofo da essência, da casa e da habitação, né? Então ele está dizendo que ainda permanecemos, né? Quando estamos falando de Leibniz, estamos falando de um filósofo da passagem do século XVII para o século XVIII, né? E Heidegger, nós estamos aqui já bem mais próximos de nós, né? A virada do século XIX para o século XX, né? Heidegger morreu em 1976. Quer dizer, você ainda tem, né? Estamos falando de dois filósofos alemães, né? Então é o espaço no qual o Byung-Chul Han atua, né? A Alemanha é o espaço que ele atua desde os 22 anos de idade, né? Ele já passa dos 60, então ele tem bastante familiaridade com o ambiente filosófico da Alemanha, embora tenha nascido na Coreia. Daí a ideia de ficar fazendo esse contraponto entre o Oriente e o Ocidente, né? E o que ele está dizendo é que ainda em Heidegger, apesar da tentativa de escapar da metafísica, né? Eu acho que a filosofia da essência é fundamentalmente, né, uma filosofia metafísica, quer dizer, a essência é aquilo que estabelece um fundamento das coisas que existem, né? Apesar de ele tentar sair da metafísica, ele ainda é um filósofo da essência. E ele diz assim, expressões como estabilidade, resolução de si, permanência de si ou autopermanência dominam o vocabulário da sua analítica do Dasein, do ser aí, né? Da humanidade, né? A humanidade enquanto encarnação, enquanto expressão daquilo que é. E a sua filosofia do ser, do Dasein, é uma filosofia onde elementos como estabilidade, resolução de si, permanência, autopermanência predominam o vocabulário da sua analítica filosófica. E por fim, ele diz assim, segundo Heidegger, o amor também consiste em ajudar o outro a aceder à sua essência. Institua o amor. Talvez a interpretação mais profunda da questão, o que é o amor, resida na sentença de Agostinho. Eu amo, isto é, eu quero que o amado seja o que ele é. Quer dizer, se o amado vai ser o que ele é, você pressupõe que ele tenha uma essência, né? Na verdade, eu poderia dizer que esse objeto amado, ele não tem essência, então ele não pode ser aquilo que ele é, né? Quer dizer, daí a ideia de que nessa afirmação está pressuposta a concepção de uma essência, quer dizer, o amado, a amada, possui uma essência, e a sua essência é ser aquilo que é. Claro, se eu estivesse raciocinando de forma contrária, dizendo não existe essência, essa afirmação não faria sentido nenhum, né? Quer dizer, ninguém pode ser o que é, porque ninguém é, porque ninguém tem essência, porque o ser humano é um vir a ser. Claro que a gente desemboca aqui num paradoxo, né? Porque se não existe essência, a gente poderia ironicamente dizer que a essência desse objeto é o ser um dever, um vir a ser, o estar em mudança, o estar em permanente transformação, né?
Mas, de qualquer forma, a gente não estaria reivindicando uma filosofia da essência. E por fim, terminando a frase, né, que o Byung-Chul Han está se referindo aí ao Heidegger, né, o amor é deixar ser no sentido mais profundo, conforme o qual ele convoca a essência, né? Quer dizer, se amar alguém é deixar essa pessoa ser o que ela é, a questão é o que é essa pessoa, né? O que é ser aquilo que a gente é? Essa é uma pergunta, quer dizer, o que eu sou, por exemplo, se eu tomar a mim como pessoa, eu posso dizer que eu tenho uma essência, eu tenho que me voltar para a minha essência, eu posso ser aquilo que de fato eu sou, ou eu não sou nada, eu não tenho essência nenhuma, eu sou uma existência aberta, eu sou um fluxo, eu sou um vir a ser permanentemente. Logo, ninguém pode deixar que eu seja o que eu sou, porque eu não sou nada, porque eu não tenho essência, né? Então, um pouco tentando, a partir desse ponto de vista, explorar um pouco, lógico, de maneira bastante superficial e didática aqui, procurando caracterizar o que é a essência na filosofia ocidental. Claro que no próximo vídeo a gente vai fazer então esse contraponto e mostrar como ele enxerga a questão nas filosofias orientais. Eu espero que você me acompanhe nesse raciocínio. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.